Vamos lá, Felipe, eu começo lhe provocando já aqui, porque afinal de contas não poderia ser diferente, né? A convenção do Podemos está marcada para o dia 5, data limite final para o calendário de cumprimento do protocolo da convenção. A convenção de fato será dia 5, existe chance de antecipar, já está marcado. Detalhes aí desse dia 5 mesmo. Convenção será dia 5, está marcada. Entendemos que foi uma decisão para dar mais tempo, inclusive, porque nesse momento surgem algumas novidades, inclusive. Hoje surgiu uma novidade para o Podemos. Então. Qual, pelo amor de Deus, diga logo. Qual? A novidade é que um pré-candidato, um novo pré-candidato a deputado federal, o blogueiro Marco Trigueiro, ele será pré-candidato federal. Candidato pelo Podemos. Do Notícias no Face. Notícias no Face. Confirmou um abraço hoje. Então isso mostra a importância. Você já pensou se a nossa convenção tivesse sido no primeiro dia? Não teríamos um novo pré-candidato, né? Então a gente deu dia 5. Felipe está com a habilidade de. As coisas acontecem. Dá para registrar depois também, né, Felipe? Vamos combinar, né? A convenção acontece, mas o registro só é feito no último dia, né? Não, mas a convenção é simbólica, muito importante. Sim, eu acho que as decisões partidárias são oficializadas na convenção. Eu vou dar logo uma voadora. Pergunta que não quer calar. Stevenson vai ou não vai ser candidato, meu amigo? Emiliano, essa pergunta, só o próprio Stevenson pode responder, porque é uma decisão pessoal, ainda tem algumas questões particulares que ele está analisando. Mas o que ontem até declarou que só vai se a mãe permitir, né? Exato, é um dos pontos, talvez para ele seja importante isso, né? Mas o que eu posso garantir é que o partido está pronto para ter candidato a governador do estado. Isso eu afirmo categoricamente. Felipe, deixa eu lhe fazer um desdobramento em cima dessa pergunta de Emiliano, que é a seguinte. O senador Stevenson Valentim vem ao longo desse período aqui de indefinição, vamos assim dizer, ou de não anúncio ou não oficialização de candidatura, ele vem trazendo sempre alguns elementos que, vamos colocar, estabelece certas cortinas de fumaça dentro do processo eleitoral ou de possibilidade do processo eleitoral. Vou recordar uma. Há coisa de um mês atrás ele falou que estava contratando uma consultoria para entender a real situação do Estado e até manifestou um certo distanciamento e um grau de dificuldade por parte do partido em ter o acesso econômico de prover essa pesquisa. Então eu lhe pergunto, esse estudo foi concluído, foi feito, foi apresentado, foi entregue ao senador? Filinto, são coisas um pouco distintas. O senador Stevenson, de fato, está desenvolvendo uma pesquisa com pessoas no próprio Senado, inclusive, consultores do Senado, que todo senador tem um amparo de consultoria legislativa, sim, sobre o Rio Grande do Norte. E essa pesquisa tem caráter mais financeiro, orçamentário, propostas. Então essa pesquisa está sendo executada. Inclusive, o próprio partido vem contribuindo com algumas informações. Passamos algumas informações financeiras aqui do Estado para os assessores que estão auxiliando ele. Em paralelo, o partido fez a sua parte, através da fundação do Podemos. Foi desenvolvida uma primeira etapa de uma pesquisa econômica sobre o Estado. Então, digamos que são várias frentes trabalhando. E a conclusão, acho que tudo isso é importante para dar substância e base para uma candidatura bem feita e diferente. Felipe, o senador Stevenson está avaliando então, né, essa candidatura ao governo, não decidiu e também acredito que não diz para vocês ainda qual será o caminho dele. O senador fez algum tipo de restrição para que o Podemos trabalhe alianças com outros partidos? Ou realmente o Podemos, ele quer a garantia de que o Podemos estará sozinho, sem aliança com outras legendas, para que ele seja candidato a governador? Não, o senador ele expressou a sua preferência e sua opção por caminhar sozinho, por fazer uma chapa puro sangue, digamos assim. E eu entendo, enquanto presidente do partido, que é um caminho, que eu entendo sempre que as melhores opções estão dentro do nosso próprio partido, né? Eu, enquanto dirigente partidário. Então, não vi isso como um grande problema. Ele que tem um perfil e uma característica de não utilizar tempo de TV... Mas ele já pediu ao partido para não fazer tratativa para aliança com nenhuma outra legenda? Já pediu isso? Sim, ele já deixou claro que é um caminho puro sangue. Avançamos mais um passo. Claro que tudo muda, né? Até o dia 5 tudo pode mudar, é por isso que a gente marcou dia 5, né? O presidente Felipe Madruga tem conversado com o senador Stevenson? O senador está muito ocupado com essa questão do estudo. Realmente ele está se empenhando e se dedicando nessa preparação. Que imagino se consolide numa possível candidatura. Tenho falado com ele raramente, mas com os assessores, com o entorno dele que está assim, cuidando da parte política, digamos. Caso ele seja candidato, Felipe, ele já sinalizou que o vice também será escolhido por ele, ou o partido poderá apresentar e sugerir nomes para compor nessa chapa?
A questão da vice com certeza vai ser definida em convenção, né? Acredito que até lá vão ter algumas tratativas, mas em convenção isso será definido. Quais são os nomes hoje que o Podemos dispõe, digamos assim, quadros do partido que poderiam estar disponíveis para exercer essa candidatura a vice-governador? Temos alguns grandes nomes, por exemplo, o secretário-geral do partido, doutor Geraldo Pinho, é um médico, foi candidato a vereador de Natal, uma pessoa respeitada dentro do setor. O próprio Dona Francisca, uma professora, empresária da cidade de Parnamirim, foi candidata a prefeita pelo Podemos. Francisca Henrique foi candidata a prefeita pelo Podemos. Tem um próprio Afrânio Miranda dentro do partido, mas que está um pouco mais distante do processo eleitoral. Temos grandes quadros dentro do partido. Hoje, Geraldo, ele vem se destacando pela sua atuação política dentro do partido. Agora, essa questão da vice, acho que cabe com muito diálogo, entendimento, em convenção, isso será definido. Você falou da vice 2 vezes, então há uma tendência para ser professora Francisca. Não, Davi, acho que ele... Da vice... Não, da vice... Candidatura. Vice-candidatura, exato. Cuidado com as palavras aqui, você viu aí, né? Eu vou insistir, é o seguinte, pelo que eu entendi, pela análise que eu posso fazer da sua fala, é que o Podemos não tem um plano B. Ou sai com candidatura própria... Não, inclusive, só, Emiliano, essa é a pergunta do André Luiz Sabino, coloca, pergunta a Felipe Madruga, caso Estício não seja candidato, o Podemos terá candidato próprio ou vai coligar com outra candidatura ao governo? Ou não vai apoiar ninguém? Ou não vai apoiar ninguém? Era essa a minha pergunta. Não, perfeito. Eu trabalho com a filosofia de que prioridade não tem plural. A gente tem um pré-candidato ou um possível pré-candidato, né, que está oscilando entre 15, 16, 14% de pontos em pesquisa. Não tem como pensar em um plano B, dado esse cenário. A gente trabalha hoje com a prioridade da candidatura do senador Stevenson, a pré-candidatura do senador Stevenson. Então, acho que isso há de se confirmar até o dia 5. Caso, no dia 5, no dia da convenção, no ato convencional onde todas as pessoas estarão reunidas, ele opte em não ser candidato, caberá ao partido discutir isso. Temos grandes quadros dentro do partido. Eu acho que não será por falta de opções, mas é claro que hoje a prioridade é o senador Stevenson.